Durante a disciplina de Fenômenos de Transporte 2, você aprendeu sobre os principais princípios e tipos de transferência de calor. Analisou os gradientes de temperatura e os vários modelos matemáticos que comprovam os variados fenômenos. Nesta aula, você vai ter uma situação prática como gelar uma latinha de refrigerante mais rápido. Além disso, nós traremos um modelo matemático e uma experiência que embasará toda a nossa teoria. Em cima disso, e o mais importante de tudo, é que você tenha atenção nessa aula, porque ela já vai começar. Jaiane, o jogo! Bota no jogo! Jaiane tá me escutando não, Jaiane? O que é, hein? Mulher botando o jogo já vai começar. Ainda nem começou. Não, Preparem-se, quando o assunto é desconto, preço e prazo, o Ricardo não... Jaiane, eu pedi pra tu colocar a latinha na geladeira, cara. Agora a latinha vai estar quente. Eu acabei esquecendo. Mas para todo problema tem uma solução. E a Jaiane encontrou a dela. Olha, para fazer esse experimento é muito simples. A gente vai precisar só de água, de um papel toalha e das latinhas que estão em temperatura ambiente que a gente quer que gele, né? Basicamente, a gente vai pegar o papel toalha, cortar ele, molhar uma latinha e envolver ela dentro do papel toalha. Com isso, né, a gente vai fazer com que o papel toalha fique em volta completamente da lata, né? Envolver a lata completamente. E uma coisa muito importante é que ele esteja molhado, para facilitar a troca térmica. Mas por que esse papel? Qual a utilidade desse papel? Não entendi. Basicamente, a troca térmica ela é muito mais fácil pela condução do que pela convecção do ar no congelador. Então, quando a gente envolve a lata com água, né, a água contida no papel, a troca térmica ela é favorecida e a latinha gela muito mais rápido. Ah, entendi. Que legal. Pois vamos continuar aqui fazendo. E aí, entendeu o que ela fez? Nós, da turma de Fenômenos de Transporte, fizemos um experimento para fazer você entender de vez isso. Confere comigo como foi realizado esse experimento. Para entender o processo de forma matemática, nós desenvolvemos uma lógica no Python, que vai ser mostrada a seguir. Olá! Para entender um pouco da nossa modelagem, vamos utilizar as seguintes bibliotecas. Para tal, vamos também importar os dados experimentais obtidos, visualização de alguns parâmetros estatísticos dos nossos dados. Pronto. Fizemos a medição de 4 situações diferentes. A primeira situação foi da latinha na posição horizontal sem papel. E a segunda situação foi da latinha vertical sem papel. A terceira situação da latinha horizontal com papel. E a quarta situação da latinha vertical com papel. Utilizamos a temperatura Kelvin para poder evitar qualquer problema na hora da nossa modelagem com números negativos. E utilizamos dados de tempo espaçados a cada 20 minutos para poder fazer a coleta dos nossos dados experimentais. As equações globais utilizadas, utilizamos a função da lei de resfriamento de Newton, que é uma função exponencial para poder ajustar nossos dados. E utilizamos também uma função resíduo,
ao qual vai subtrair junto da função para poder ser reduzido o seu erro com a função least square. Então, plotamos os dados experimentais obtidos e, com parâmetros de um chute inicial, utilizamos o método da least square dos mínimos quadrados para poder reduzir o erro da nossa função resíduo entre os dados experimentais e da nossa função calculada, da lei de resfriamento de Newton. Com isso, obtemos parâmetros que serão necessários para poder fazer a fitagem da nossa curva. Então, podemos ver aqui a nossa curva ajustada para os nossos pontos experimentais. A mesma coisa foi feita nas 4 situações: a lata vertical, o ajuste, horizontal papel, o ajuste, vertical, papel, seu ajuste. Vamos estudar agora um pouco sobre a diferença da queda na temperatura das latinhas. Primeiro, importamos alguns dados adicionais com a biblioteca do CoolProps, CP da água, Rho da água, K do ar. Definimos a temperatura do freezer como 248 Kelvin, que é menos 25 graus. E para entender a diferença da latinha em pé e da latinha deitada, vamos calcular o H de convecção. E calcularemos o H de convecção pelo número de Nusselt em função de Grashof e de Prandtl. Temos que o número de Grashof vai ser diferente para a latinha deitada e para a latinha em pé. O número de Prandtl vai ser semelhante para ambos. Vamos aqui ter o cálculo do número de Nusselt e, por fim, o do H de convecção. Temos aqui, no nosso resultado, que o H de convecção para a latinha deitada é maior do que para a latinha em pé. Ou seja, a nossa latinha na posição horizontal é mais eficiente no resfriamento do que a nossa lata na posição vertical. Agora, para entender um pouco nossa latinha com papel e nossa latinha sem papel, vamos entender a área da nossa latinha, que é 0,032 metros quadrados para um cilindro reto. O papel é muito rugoso e vai aumentar a área de superfície de contato da latinha ao ser envolto nela. E a área de superfície aumentada vai aumentar a área de troca térmica. Então, isso já ajuda no resfriamento. Mas isso não é o suficiente. A latinha, ao entrar dentro do freezer com papel molhado, o freezer vai estar num ambiente extremamente seco. Então, a temperatura da água ambiente que vai chegar lá no freezer vai se evaporar um pouco para poder se equilibrar com o ambiente seco. Quando a água vai evaporar nesse princípio, ela vai arrastar calor da superfície da latinha, que é 2.256 kJ por quilo de água. Esse fato pode ser muito bem observado aqui. Na primeira hora temos uma queda muito forte das latinhas com papel molhado, ao passo que ele já vai chegando a um platô cerca de 1 hora depois, em que a temperatura do papel molhado já vai ser tão baixa que já não vai conseguir evaporar direito. Portanto, a melhor forma de esfriar a latinha dentro do congelador vai ser na posição horizontal com papel molhado. Após vermos os resultados apresentados no Júpiter, você deve estar se perguntando sobre o tempo, as pausas, como é que a gente fez o experimento, e isso você vai ver agora com o Isaac. Na realização do nosso experimento, nós primeiramente medimos a temperatura ambiente, que foi de 27 graus Celsius. Então, nós enrolamos o nosso papel toalha nas nossas latinhas, mergulhando elas na nossa água e depois cobrindo elas com o papel. Por fim, nós colocamos uma latinha em pé e a outra latinha deitada. A disposição da latinha do nosso congelador ficou dessa forma. Ao todo, o experimento durou 3 horas e foram realizadas 9 medições, de 20 em 20 minutos. Lembrando que as nossas medições sempre foram medidas com as latinhas ainda dentro do congelador, para que a gente não perdesse calor para o meio externo. Para as medições foi utilizado um termômetro profissional de infravermelho e ele foi colocado na face da latinha. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Na teleaula do nosso trabalho de hoje, você viu que o papel toalha influencia positivamente, mesmo que em proporções pequenas, na redução mais rápida da temperatura de uma lata de refrigerante. Aprendeu que este processo pode ser analisado utilizando dados experimentais, matemáticos e também programacionais, a exemplo da prática que fizemos e do código em Python apresentado. Além disso, conseguiu rever diversas fórmulas de números adimensionais, a exemplo de Nusselt, Prandtl e Grashof, e do quanto cada um pode fornecer dados relevantes na análise final do experimento. Deste modo, o processo de refrigeração que vimos no vídeo ocorre devido ao fato de os freezers terem uma atmosfera bastante seca, induzindo uma evaporação da água do papel molhado. A água, ao evaporar, retira calor da superfície da lata, e justamente essa evaporação faz com que a lata esfrie mais rápido do que se nenhum recurso estivesse envolvido em torno dela. Já no caso da latinha deitada, ter obtido maior rapidez no congelamento deve ser a um ponto estudado na disciplina, o uso do número de Nusselt para entender como o H de convecção é alterado pela posição da latinha, horizontal e vertical, em que a superfície do contato na latinha em posição horizontal é maior e seu H também, fornecendo maior taxa de transferência de calor com o meio e consequente mais rápida redução da temperatura. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Eu acho que gelou, viu? Qual que é a sua? Deixa eu ver se gelou mesmo. Nossa, já tá muito mais gelado. Mas sinto de informar que essa é a minha. Ai, que coisa triste. Um brinde aqui, ó, pra cola. Bem geladinha. Mas você sabia que não existe só esse experimento? Para gelar uma garrafa de refrigerante mais rápido, você também pode usar outra técnica, que consiste basicamente em utilizar água, gelo e sal. Vem comigo ver como é que é. Primeiramente, a gente vai utilizar uma vasilha com gelo. Em seguida, colocaremos a lata que nós queremos resfriar. Jogaremos água até cobrir a lata. E o mais importante de tudo, o sal. Agora é só mexer bem para que o sal se dissolva nessa água e a lata fique totalmente envolvida pela água com sal e gelo. E é só esperar que a lata resfria. O princípio de funcionamento desse experimento é muito similar ao papel toalha. Aqui a água também age como meio condutor. A diferença é que o sal adicionado age como um anticongelante, consequentemente fazendo com que a latinha resfrie mais rápido.